Bom, gente, olá aí para a turma, tá? A gente está aqui para gravar uma videoaula, porque a aula de quinta-feira passada, né, a gente não conseguiu ministrar porque a luz na escola de engenharia caiu. Até não foi a luz toda, né? Foi, mas o data show, a gente perdeu o data show e a aula é muito complicada para dar no quadro, então eu precisava do data show. Vocês vão ver que a aula realmente é meio complicada, tá? Em termos de figuras, informações, bom, eu já vou aqui colocar a aula aqui, ó. Aliás, tem uma coisa que eu estou fazendo errada. Eu ainda não comecei a compartilhar a tela, né? Então, agora sim, né? Eu estou compartilhando. Vou colocar aqui no modo apresentação, né? Epa, tentando colocar no modo apresentação aqui. Bom, tá no modo apresentação. Pelo menos eu estou vendo no modo apresentação e imagino que vocês também estão vendo aí no modo apresentação, tá? Bom, gente, eu vou dividir essa aula em três partes, tá? Primeira parte, inclusive não está nos slides que eu mandei para vocês, então eu adicionei alguns slides novos e depois eu mando para vocês a aula, é a aula 28, atualizada, tá? Eu coloquei alguns slides aqui para fazer uma recordação de coisas que a gente já viu em aulas anteriores e que nós vamos precisar aqui. Então, essa primeira parte aí eu vou gastar mais ou menos meia hora, talvez menos, recordando com vocês, e aí eu vou interromper, tá? Então, vai ser a primeira parte da aula. A segunda parte da aula vai ser, digamos assim, a matéria propriamente dita sobre radiação em superfícies reais. Aí eu vou gravar essa segunda parte separadamente, também vou interromper e mando para vocês. E a terceira parte da aula, a parte 3, é a resolução de dois exemplos e discussão dos exercícios propostos. Bom, então vamos lá. O que a gente já viu e que a gente precisa de recordar para a gente conseguir acompanhar bem essa aula? Primeiro, de que a radiação é um estudo que o melhor sistema de coordenadas para a gente estudar radiação é o sistema de coordenadas esféricas. Por uma razão simples, né? A radiação emitida por uma superfície ela vai em todas as direções, né? Então ela tem uma geometria esférica. Ela não é uma coisa no plano, né? Ou não em linha reta, né? Unidirecional, como a gente fez muito na condução. Então, sistema de coordenada esférica. E quando a gente fala em coordenada esférica, a gente pensa em dois ângulos, né? Além do raio da esfera, tem um ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó, que o raio da esfera forma com essa vertical, é o ângulo θ, e o ângulo φ, que a projeção do raio no plano aqui, no plano do chão, forma com o eixo do x. Vamos chamar esse aqui de x, tá? Esse aqui de y e esse para cima de z. Então, o ângulo que o raio da esfera forma com z é θ. E o ângulo que a projeção do raio forma com o eixo x é φ. Esses dois ângulos, quando a gente pensa em radiação, a gente chama de ângulo de altitude, que é o ângulo θ, né? E o outro, o φ, é o ângulo de azimuth. Para a maioria dos problemas de engenharia, a gente pode admitir que a radiação ela é independente do ângulo φ. É o que a gente fala isotropia azimutal, tá? E por fim, outra coisa importante nessa figura é pensar o seguinte: se você quiser varrer toda esse hemisfério, você tem que fazer o θ variar de zero, que seria aqui na vertical, até π sobre 2, quando a radiação está saindo rasante. E o φ varia de 0 a 2π, porque aí você roda aqui em torno dessa circunferência. Está escrito aqui, né? Para a radiação emitida pela superfície área A atingir todos os pontos deste hemisfério de raio R, na verdade, a projeção é que tem raio R, o hemisfério mesmo tem um raio que eu vou chamar de Rzão, tá? O ângulo de altitude, o θ, tem que variar de 0 a π sobre 2 radianos, claro, enquanto que o ângulo azimutal de 0 a 2π radianos. Bom,
Outra coisa importante que a gente tem que saber aqui é o seguinte: existem dois tipos, basicamente, de emissão de radiação de uma superfície. Se a gente considerar que a superfície é uma superfície real, ela vai emitir radiação como um corpo negro. Ela emite radiação com todos os comprimentos de onda, indo desde zero até infinito. Comprimento de onda muito pequeno seria radiação cósmica, radiação gama, alfa, ultravioleta, né? E radiação de grande comprimento de onda seria ondas de rádio, onda de televisão, né? E a radiação nossa, assim, de luz visível, é a radiação aí que está com comprimento de onda entre 0,40 e 0,76, se não me falha a memória, micrômetro, tá? E essa radiação, quando ela é emitida por um corpo negro, ela é uma curva assim muito regular, é essa curva que está vendo e muito alta. Então, dependendo todas as radiações estão presentes quando uma superfície emite radiação, tá? Todos os comprimentos de onda. Mas para cada temperatura, você tem uma faixa de comprimento de onda aqui em que a emissão é máxima, tá? Por exemplo, se a gente pensasse no Sol como um corpo negro, a temperatura do Sol é 2.800 Kelvin, tá? Da superfície do Sol. Essa região aqui que corresponde o poder emissivo máximo do Sol está exatamente na região ali do visível, tá? Pegando um pouquinho de infravermelho e de ultravioleta também. E o outro tipo de superfície que tem, na verdade, é o que existe mesmo, é a superfície real. Aí, para a mesma temperatura T, a emissão é um pouco menor exatamente porque existe uma coisa chamada emissividade. E o que que é emissividade? É a razão entre a emissão real, por exemplo, para esse comprimento de onda aqui, você não tem uma emissão real aqui, um certo valor aqui de poder emissivo, dividido pela emissão ideal, que é a do corpo negro. Então, a emissão do corpo negro sempre está por cima, né? E a razão para cada comprimento de onda aqui é a chamada emissividade espectral. Se você calcular toda essa área aqui dentro, aí você tinha que fazer a integral dessa curva em função de lambda. Aí você vai ter o poder emissivo total, tá? E calcular a área que está aqui debaixo do corpo negro, você vai ter o poder emissivo do corpo negro. Uma área dividida pela outra vai dar a emissividade da superfície, tá? Essa figura aqui do lado também é muito importante. Se a gente considerar que o corpo é uma superfície negra, a emissão tem um poder emissivo igual em todas as direções. Esse aqui é o ângulo θ de zero, tá? Esse aqui é o ângulo θ de 80, por exemplo. Aqui 70, aqui seria 45 graus, tá vendo? E tá vendo que essas setas têm o mesmo tamanho? Isso é o que a gente fala o seguinte: o corpo negro é um emissor difuso. Ele emite a mesma quantidade de energia por metro quadrado para todos os comprimentos de onda é igual, tá? Quer dizer, para todos os comprimentos de onda é igual, não, né? Porque a gente acabou de ver que para determinados comprimentos de onda o poder emissivo é menor e outros o poder emissivo é maior. É todas as direções. Se você pega um determinado comprimento de onda, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo esse aqui, a flecha, o mouse, se você vem aqui, não tem esse poder emissivo aqui? Pois é, mas esse poder emissivo aqui vai ser o mesmo para esse ângulo e para esse ângulo ali, todos os ângulos. Se for a superfície real, não é assim, não. É como se você tivesse uma curva dessa daqui para cada direção. No caso, no caso do corpo negro, essa curva aqui é a mesma para todas as direções. Agora, no caso do corpo não sendo negro, aí a curva é uma curva específica para cada comprimento de onda, tá? E mais, é uma curva específica para cada direção. Essa direção aqui teve pouco poder emissivo. Essa direção mais vertical teve um poder emissivo maior. A maioria das substâncias de engenharia pode ser tratada como difusor, é, é, emissor difuso, tá? É uma aproximação que a gente faz, mas ela é muito válida. Mesmo poder emissivo em todas as direções. Bom,
Essa figura também é uma figura importante, tá? Ela é para uma superfície real, porque aqui eu, em vez de colocar poder emissivo, eu coloquei intensidade. Tem uma diferença entre poder emissivo e intensidade que está exatamente na unidade que está aqui, ó. E ela é toda tremida, você está vendo? Por que que ela é tremida? Exatamente porque isso é uma superfície real. O que que é intensidade de radiação? É a quantidade de watt por metro quadrado que sai da superfície para uma unidade de ângulo sólido medida em esfero-radianos num intervalo de comprimento de onda bem fininho, dado em micrômetro. O que que é esse ângulo sólido? Bom, aí eu tenho que voltar 2 slides atrás. Eu já tinha falado para você no ângulo θ, não é? É o ângulo de altitude, esse aqui. Já tinha falado no ângulo φ, que é o ângulo azimutal, que define o hemisfério. Esses dois ângulos, θ e φ, eles são ângulos planos, a unidade deles é radiano. O θ varia de 0 a π/2 e o φ de 0 a 2π para você varrer o hemisfério todo. Agora, o ângulo sólido é esse ângulo aqui desse cone. Vocês estão vendo essa espécie de cone que está aqui, ó? Aqui estaria a base do cone, e aqui estaria o vértice do cone. E o ângulo no vértice do cone é um ângulo sólido. E que a unidade de ângulo sólido não é radianos. A unidade de ângulo sólido é esfero-radianos. Então, a intensidade de radiação que é emitida por uma superfície é a quantidade de radiação em watt por metro quadrado que sai dessa superfície, tá? Esse metro quadrado não é exatamente a área da superfície, não. É a área da superfície se você projetar essa área perpendicularmente à direção em que a radiação está saindo. Normal, perdão, a direção em que está saindo. Por isso que apareceu esse cosseno de θ aqui, foi por causa disso, tá? Bom, essa fórmula aqui é uma fórmula que eu estou colocando de novo, mas que a gente já tinha visto no passado, né? Agora, quando você faz essa integral, repara que a diferencial aqui é dθ e dφ, então você integra exatamente no hemisfério, por isso que o esfero radiano some. E você chega na forma do poder emissivo espectral, que é o watt por metro quadrado pelo micrômetro, tá? Você continua aqui achando o poder emissivo numa faixa de comprimento de onda, tá? Quando a gente fala numa faixa, a gente quer dizer assim, numa faixa tão pequena que você pode falar que aqui é uma determinada radiação, por exemplo, luz violeta, por exemplo, luz azul, tá? Agora, eu tenho que colocar uma faixa pequenininha, porque senão não forma uma área. Eu tenho que ter uma área aqui, mas é uma área cuja base é infinitesimal, tá? Ela é infinitesimal. Muito bem. Agora, e se você integrasse triplamente? Além de integrar de 0 a π/2 e 0 a 2π, você integrasse de 0 a φ e colocasse aqui o dφ. Aí você tem finalmente o poder emissivo total. Quantos watt por metro quadrado que sai daquela superfície? Quanto joule por segundo, que é o watt, né, por metro quadrado que sai daquela superfície envolvendo todas as direções, porque você integrou no hemisfério inteiro, e envolvendo todos os comprimentos de onda, porque você integrou também de 0 a infinito no comprimento de onda. E se o corpo for um emissor difuso, essas duas fórmulas se simplificam muito. Por quê? Se o corpo for um emissor difuso, isso aqui é uma constante, que não depende da direção, porque em todas as direções a intensidade de radiação é a mesma. Na direção φ, a gente até combinou que nós nem vamos considerar, porque nós vamos considerar isotropia azimutal. Mas se for na direção θ também, isso vai para fora da integral, e a integral de cosseno de θ, seno de θ, dθ dφ, fazendo a integral de 0 a π/2 em θ e de 0 a 2π em dφ, essa integral é muito fácil de fazer e ela vai dar como resultado π. Π vezes a intensidade, que foi para fora porque é constante. Tá bom? Agora, isso aqui é o poder emissivo espectral, porque veio da forma de cima. Agora, na forma de baixo, mesma coisa, esse I foi para fora. E deu π também, só que aqui vai ser a intensidade não espectral, vai ser a intensidade emitida. Esse E é de emission, tá?
Então, você tem essa fórmula aqui, essas duas fórmulas muito importantes, né? Você colocando esse π, você sai da intensidade para o poder emissivo. E a intensidade foi determinada por Planck. Tá vendo essa fórmula que está aqui, ó? Isso aqui a gente viu na última aula, especificamente, essa daqui. Quando você tem um corpo negro, como é que a gente calcula a intensidade espectral? Essa fórmula que envolve a velocidade da luz, a constante de Planck, e essas coisas combinadas vai dar a constante de integração. A primeira constante de radiação, C1, e a segunda constante de radiação, C2, cada uma tem um valor aí fixo, tá? E se você fizer o seguinte, multiplicar isso aqui por π, o que que eu posso multiplicar por π? E chegar nessa outra fórmula e eu posso multiplicar por π, porque o corpo negro é um corpo difuso, ele é uma superfície difusa. E sendo uma superfície difusa, eu já tinha falado que se você multiplicar a intensidade por π, você chega no poder emissivo. E por que que o corpo negro é um emissor difuso? Porque sim, eu tinha até falado aqui, ó, se é corpo negro em todas as direções, a radiação tem a mesma intensidade. Se for corpo real, não. Tá vendo aqui? Corpo, superfície real, é como se aqui eu tivesse na mesma figura representando superfície real e superfície negra, né? Talvez fosse melhor ter feito. Essa curva aqui, gente, isso aqui é como se fosse tudo. Do lado de lá também, é como se esse círculo continuasse. E aqui como se essa coisa que está meio assim, uma elipse, né? Ela continuasse aqui do lado de cá também, tá? Bom, então, como o corpo negro é um emissor difuso, você multiplica por π para passar de intensidade espectral para poder emissivo espectral, né? Isso aqui vai ser o quê? A unidade disso aqui, o watt por metro quadrado, micrômetro. E qual que vai ser a unidade disso aqui? É o watt por metro quadrado, micrômetro também, né? No caso aqui vai ser micrômetro também, tá? Os dois, na verdade, vão ter essa unidade aí. Agora, como é que esse daqui pode virar o watt por metro quadrado sozinho? Ele pode virar o watt por metro quadrado sozinho se você fizer integral, se você pegar essa curva aqui, ó, que é dada por essa fórmula aqui, ó, e fizer integral de zero a infinito no comprimento de onda. Aí você chega na lei de Stefan Boltzmann também. Esse sigma aqui, embora eu não tenha colocado, eu acho que vale até a pena colocar aqui. Perdão, eu me esqueci, né? Eu coloquei quanto que vale cada uma dessas constantes, então merece também a gente falar aqui, ó. Opa, peraí. Merece a gente falar aqui que o sigma, que ele é? Ele é igual a... Eu estou usando o editor de equações, eu prefiro, ao invés de usar o editor de equações, o que está acontecendo aqui? Eu não quero usar o editor de equações, eu quero falar que sigma é igual, aí eu vou colocar que é igual a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, tá? O watt por metro quadrado vezes Kelvin elevado à quarta potência. Vamos só colocar esse 10 a menos 8 como expoente, né? Aí eu tenho que usar aqui sobrescrito. E esse 10 a menos 4 também. Isso aqui quase que podia ter sido chamado, né, essa constante aqui de Stefan Boltzmann, ela podia ser chamada de a terceira constante de radiação, né? Porque ela vai ser uma mistura aqui de tudo isso aqui, ó, Pi, H, CO, etc. Mas como já tinha sido consagrado 20 anos antes de Planck, isso aqui já tinha, essa lei já tinha sido descoberta, sabe? Mais ou menos por volta de 1880. 1880, o Stefan e depois, poucos anos depois, o Boltzmann chegaram nessa fórmula. Experimentalmente, o Stefan
e o Boltzmann, teoricamente, usando física clássica. Mas aí, 20 anos depois, por volta de 1901, para ser mais preciso, o Planck chegou nessa distribuição de Planck, em conjunção com a teoria quântica que ele estava desenvolvendo, né? Que acabou sendo desenvolvida na sequência, e com essa fórmula ele conseguiu chegar na lei de Stefan Boltzmann, que havia sido determinada 20 anos antes. Então não faria sentido realmente chamar isso de terceira constante de radiação, C3, né? Aqui tem um C1, C2, chamar de C3 porque a constante de Boltzmann já era chamada assim de forma consagrada. Bom, eu já tenho aqui, deixa eu ver, quantos minutos de aula? Eu tenho 20 minutos de aula e eu estou chegando perto do final da revisão, tá? Quando eu terminar a revisão aqui, eu vou parar a aula e vou chamar isso de primeira parte da aula. Bom, conceitos e fórmulas importantes. Eu já tinha falado que a emissividade de uma superfície é o poder emissivo real, é aquela parte que é toda tremidinha, lembra? É dividido pelo poder emissivo de verdade. Então, voltando aqui atrás aqui alguns slides, ó. Se eu pegar aqui quanto que vale a área debaixo dessa curva aqui toda, ó. Se eu pegar a área que está debaixo dessa curva aqui e dividir pela área que está debaixo dessa curva maior, eu tenho a emissividade, tá? Se bem que ali, vou voltar lá, tá? Isso aqui é o poder emissivo real para um determinado comprimento de onda, tá? Aqui para um, aqui é para outro, aqui é para outro, tudo bem, eu vou fazer a integral, mas isso pode ser numa certa direção. Porque, em princípio, a superfície real não é difusa. Então, numa direção, você tem uma curva. Nota essa direção aqui, por exemplo, a curva é essa. Nessa direção mais vertical, essa curva é um pouquinho mais alta, de acordo com essa figura. Não tão alta quanto o corpo negro. Então, isso aqui, na verdade, seria epsilon, teta. Epsilon índice teta, porque eu estaria falando quanto que é o poder emissivo numa determinada direção. Mas se você pegar em todas as direções, aí vai ser realmente a emissividade total. E o que é a absortividade, a reflectividade e a transmissividade? Aí, as três aqui, enquanto essa tem a ver com a emissão, essas três têm a ver com a radiação incidente, Gzão, watt por metro quadrado, que a gente chama de irradiação, tá? Poder emissivo é aquilo que a superfície emite. E o que é irradiação? Aquilo que a superfície recebe. Na verdade, não é nem só a superfície, é o corpo todo. A superfície reflete uma parte, mas o corpo absorve uma parte. E o corpo também deixa ser transmitido através dele outra parte. Essa parte que é absorvida é a absortividade, é uma porcentagem. Quanto do G que é absorvido? É o G absorvido dividido pelo G. Quanto do G que é refletido? É o G refletido dividido pelo G. Lembrando sempre que o Gzão é a parte que incidiu, tá? E aqui, quanto que foi transmitido? Estou vendo um erro aqui, ó. Aqui está escrito, é o negócio de copiar e colar, né? Aqui tem que ser trans. Quanto que foi transmitido? Então é o G. Transmitido, vou colocar transmitido só assim, TAR, porque eu estou colocando. Ah, vai, transmitido, né? Vou botar assim, transmitido. Eu queria que ficasse tudo com três letras, né? ABS, REF, mas depois o real eu acabei colocando o real inteiro, né? Ficou quatro letras, né? Então deixa o transmitido que está até com cinco letras. É o G transmitido dividido pelo G que chegou, tá? Claro que alfa mais rho mais tal é igual a 1, né? Aliás, isso é uma coisa até que valia a pena colocar aqui, viu? Eu vou fazer isso, tá, gente? Vou fazer esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui
Como é que eu faço aqui? Primeiro eu tenho que transformar isso para o tamanho 24. Isso aqui eu vou colocar tamanho 24. Ok, tamanho 24. E aqui eu vou falar aqui. Aqui eu vou usar o editor de equações, tá? Eu vou falar aqui letra grega, né? Letra grega, eu vou falar aqui alfa mais rho mais tal. Isso tudo é igual a 1, tá bom? Agora, como eu estou colocando tudo sem ser em itálico, vou consertar assim, ó, tá? E aqui eu vou colocar de vermelho, que é para dar um destaque, tá? É, eu acho que assim ficou bom. Definição da absortividade, da reflectividade, da transmissividade, né? A relação entre esses três propriedades radiativas. E tem uma quarta propriedade radiativa que é meio independente, que é a emissividade. Tá ok? Isso aqui, gente, ó, eu vou tirar daqui, tá? Vou apagar. Você sabe por que que eu vou tirar isso daqui? Porque depois que eu coloquei essas definições aqui, eu abri no slide seguinte várias observações sobre absortividade, reflectividade, transmissividade e emissividade, inclusive essa que eu apaguei. Então ela estava duplicada ali. Primeiro, existem, além dessas absortividade, reflectividade, transmissividade e emissividade total que eu coloquei ali, existem também as espectrais. Existe o alfa lambda, o rho lambda, o tau lambda e o epsilon lambda. É como se eu estivesse falando assim, não, eu não estou interessado em achar a absortividade total de uma superfície, para todos os comprimentos e para todas as direções. Eu estou interessado em achar para todas as direções, tudo bem, mas quanto que aquela superfície absorve, por exemplo, do lambda igual a 10 micrômetro. 10 micrômetro é tipo assim uma micro-onda, tá? É um comprimento de onda muito grande que já vai cair na faixa de micro-onda. Eu quero saber quanto que aquela superfície absorve de micro-onda. Ah, é 30%? Então o alfa lambda, para aquele lambda lá de 10 micrômetro, que é do micro-ondas, é esse 30%. Idem para a reflectividade e a transmissividade naquele comprimento de onda específico. Isso também vale para a emissividade. Tem superfície que absorve muito luz visível e reflete muito a radiação infravermelha e vice-versa, tá? Então, a absortividade, ela depende muito da faixa espectral da radiação incidente. Por isso que é complicado. Sabe, lá no início do curso, quando a gente apresentou a lei de Stefan Boltzmann, se fosse só aquilo, e se a gente tivesse que colocar só um alfa, um rho, um tal e um epsilon constantes, dependendo só da superfície, era moleza. O problema, a grande dificuldade da radiação é que as propriedades radioativas, elas são umbilicalmente associadas ao comprimento de onda. Menos a direção. A direção também, mas muito ao comprimento de onda. E isso torna o problema bem mais complexo. Idem. Existem absortividade, reflectividade, transmissividade e emissividade direcionais. Fixa o comprimento de onda. Ou melhor, pegue todos os comprimentos de onda, todos, desde do zero até o infinito. Mas a radiação que está incidindo na superfície está formando um ângulo de 45 graus com ela, com a vertical, tá bom? Quanto que a superfície absorve? Aí você está achando a absortividade direcional, tá? Direcional, né? Ah, mas a direcional não tinha que ter o φ também? Sim, o certo era falar alfa, teta, φ. Fixa o teta e fixa o φ. Mas o que que a gente combinou? Que nós vamos considerar aqui, para a maioria dos nossos problemas, que vai existir isotropia azimutal, que o φ não vai ter um papel importante aqui, só o teta, tá?
Mas você tem razão quando você pensou nisso. Esses parâmetros aí, esses 4 parâmetros, o alfa, o rho, o tau e o epsilon, eles deveriam também ser função do φ, tá? Para você realmente falar que você tem uma propriedade direcional. E existe até mesmo absortividade, reflectividade, transmissividade e emissividade espectrais direcionais. É quando você fixa o comprimento de onda e a direção. Então eu falo assim, eu tenho luz azul, ok. Luz azul. Luz azul é mais ou menos comprimento de onda em torno de 0,41, 42 micrômetro, tá? Incidindo numa superfície com ângulo de 45 graus, tá bom? Aí absorveu 40%, ok. Então o alfa, para aquele comprimento de onda e para aquele ângulo é 45 graus. Então aqui estamos considerando isotropia azimutal. Na verdade, aqui e no caso anterior aqui também, tá? Seria assim, nesse caso e no anterior. Como assim no anterior? Esse caso aqui, ó, propriedade espectral direcional. E esse caso aqui, propriedade só direcional. Esse que é o anterior. Então, nesse caso e no anterior, estamos considerando isotropia azimutal. Isto é, as propriedades radioativas são independentes do ângulo azimutal, φ. Bom, deixa eu salvar e deixa eu voltar para o modo apresentação. A absortividade, perdão, a emissividade de uma superfície depende muito da temperatura, mas a absortividade não. Essa depende mais da cobertura. Então, é fato. Olha, eu acho que vale a pena até voltar para essa figura aqui, ó. Eu falei para vocês que peraí, deixa eu voltar ali. Estou falando de emissividade, né? Então, voltando para essa figura aqui, ó. Eu tinha falado que quanto mais alta for a temperatura, mais alta é essa curva aqui. Sabe essa curva toda cheia de ruído? Ela vai aumentando e se aproximando do corpo negro quando a temperatura aumenta. Então, o próprio poder, se o poder, pensa bem, se esse poder emissivo aumenta com a temperatura, e esse poder emissivo dividido pelo poder emissivo do corpo negro é a emissividade, que conclusão que você chega? Que a emissividade muda com a temperatura, tá? O Sol está tão quente, 2.800 Kelvin, que a gente acaba tratando o Sol, acho que é 2.800 Kelvin ou 3.800, eu sempre confundo se é 2.800 ou 3. Eu acho que não é isso mesmo, é 2.800 Kelvin. O Sol se comporta como um corpo negro exatamente porque a temperatura está muito alta. Uma lâmpada incandescente, aquelas antigas lâmpadas incandescentes que eram muito pouco eficientes, elas são muito quentes, tipo 2.000 Kelvin a temperatura do filamento, também muito próxima de corpo negro. Então é o que está escrito aqui, ó. A emissividade de uma superfície depende muito da temperatura. Agora, a absortividade, não. A absortividade depende da cobertura. Então, um forno, quando você liga um forno, você ligou um forno, ele começa frio, então ele tem uma emissividade e uma absortividade também. À medida que o forno vai esquentando, a emissividade dele vai aumentando. Quando você compara o tanto que ele está emitindo pelo tanto que ele emitiria se ele fosse corpo negro, vai aumentando. Agora, a absortividade não, ela depende só da superfície, tá? Eu falei uma coisa aqui, eu estou pensando melhor. Eu disse que quando a temperatura vai aumentando, essa curva aqui vai subindo, subindo, subindo. Mas essa daqui também vai subindo, tá, gente? Claro, que o corpo negro é sempre uma curva assim muito contínua, bonitinha, mas ela também vai subindo. Mas ainda assim, essa absortividade muda. Não, não necessariamente aumenta, igual eu falei, tá? Mas ela muda. Ela muda. Então, eu estou corrigindo uma coisa aqui que não estava muito correta que eu falei, não. Bom,
Outra observação. Para um corpo negro, Epsilon igual a 1. Já tinha falado isso. Mas o conceito de corpo negro é meio relativo. Sabe, a neve, por exemplo, ela é branca quando ela é iluminada com luz solar. Por quê? Porque ela reflete, a reflectividade dela é muito alta, quase que igual a 1. Muito próxima de 1. Igual a 1 não, mas é alta. Para a luz visível. Então ela emite vermelho, azul, amarela, violeta. Mas quando ela é iluminada com infravermelho, IV, ela absorve o IV. Então, se ela estiver sendo iluminada, irradiada com luz infravermelha, ela vai se comportar como corpo negro. É engraçado, né? Bom, e o corpo é chamado de corpo cinza quando a emissividade é igual à absortividade. Mas isso aí é uma coisa que pode acontecer mesmo quando o corpo não é cinza, em determinadas condições, ele pode ter comportamento de corpo cinza. Tá bom, gente? E é isso que é o tema, na verdade, da matéria da aula de hoje. É a gente estudar os corpos cinzas, é a lei de Kirchhoff. Isso que eu falei até agora foi o quê? Foi uma revisão para a gente navegar melhor nessa parte. Eu tenho aqui 36 minutos que eu estou falando, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a aula aqui agora, tá? E vou gravar a parte 2 da aula. Então, essa primeira parte aqui foi só uma revisão. Então, parando a aula aqui agora. Parar a gravação da parte 1 da aula, tá? Aula 28, parte 1. Encerrando a gravação.